aos trabalhos, nós convidamos agora o diretor de Transparência do município de Belo Horizonte, Virgílio Queiroz de Paula, para falar sobre sensibilização, o controle interno como aliado para uma gestão eficiente. O Virgílio é mestre em Direito Público pela Universidade FUMEC e pós-graduado em Direito Processual. Virgílio Queiroz de Paula tem MBA em Engenharia e Inovação, é especialista em governança, riscos, compliance e controles, associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e pós-graduação em Direito. Ele é também membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB Minas Gerais e procurador estatal federal concursado da SEASA Minas, Sociedade de Economia Mista da União. Bom dia, gente. Espero que estejam todos aí muito animados para a gente participar de um magnífico evento igual esse. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer, em nome do Dr. Leonardo Ferraz, presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Controle Interno e atual controlador-geral do município de Belo Horizonte, agradecer o convite ofertado a nós e parabenizar o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a pessoa do Dr. Viana e demais autoridades aqui do Tribunal, além de elogiar, agradecer também ao Poder Executivo Municipal, o prefeito Maurílio, e às demais autoridades aqui do Legislativo. Pois bem, gente, vamos aproveitar essa manhã, então, para a gente falar sobre o controle interno. Ao final deste bate-papo, o meu objetivo é que os senhores enxerguem, lá no final, o controle interno como valor. E aí nós vamos construir esse raciocínio aqui, tá bem? Não poderia deixar de pegar um gancho no que o Tiago falou aqui sobre Aristóteles, né? Aristóteles tem tudo a ver com controle. Se a gente pensar na teoria da tripartição dos poderes, a gente lembra de Aristóteles, lembra de John Locke e lembramos de Montesquieu, né? Foi Montesquieu quem aprimorou a teoria dos três poderes do Aristóteles, falando que a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Ao legislativo a função principal de julgar, ao legislativo de legislar e fiscalizar e ao executivo de administrar. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de controle externo, estamos vendo as três funções. E aí, como estamos aqui hoje numa casa legislativa, ao Poder Legislativo compete a função precípua de fiscalizar. Fiscalizar é controle, com o auxílio dos tribunais de contas, né? Mas, quando a gente fala de controle interno, gente, e aí é importantíssimo eu ressaltar isso aqui, por quê? Porque a gente também muitas vezes se esquece que controle interno vale para os três poderes, tá? Então, o controle interno tem que ser instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal, sim. Tem que ser instituído também dentro do Poder Legislativo, sim. E dentro do Poder Judiciário, sim, tá? Então, o controle interno tem que estar em todas as três esferas de poder, em todos os três âmbitos, estadual, federal, estadual, municipal e distrital. Tá bem? O controle, gente, então hoje eu vou fazer uma abordagem desse controle interno como um aliado para uma gestão eficiente. O que é isso? Como muito bem ressaltou o Dr. Viana, é o quê? É o prefeito, gente, ele não quer ter o controlador como o braço direito dele, como aliado de gestão dele, trazendo indicadores e auxiliando ele na condução do interesse público. Tá? O controle ele tá para ajudar, para auxiliar o gestor público e não para prejudicar. Aproveitando aqui a presença também do Ministério Público, né, na pessoa do Dr. Zé Carlos, do Dr. Rodrigo, é importante também, gente, eu destacar uma coisa. Eu vejo, né, desde 2011 aí, com a Lei de Acesso à Informação, cada vez mais o controle vem sendo, né, propagado aqui por esse nosso país, e eu não posso deixar de expressar aqui a minha preocupação com a questão de implantação de controle interno por essas nossas Minas Gerais. Por quê, gente? A Constituição, ela é expressa, né, no artigo 31 e no artigo 70 e seguintes, de que o controle, a implantação do sistema de controle interno, gente, é determinação
constitucional, tá? Ela não é apesar de eu hoje mostrar para vocês o controle como valor, a gente tem que entender que o controle é valor e vai agregar isso ao executivo, ao legislativo, né, trazendo um prestígio para o gestor, né, podendo trazendo esse valor, mas também é determinação constitucional a qual nós não podemos fugir, tá? Então a implantação do sistema de controle é imprescindível por determinação constitucional e legal. E antes de iniciar, também quero comentar com vocês que eu fiquei muito satisfeito, né, com a apresentação do Tiago, e ele trouxe para nós toda essa motivação, essa energia positiva para a gente poder colaborar e implantar o controle interno onde não tem, aonde tem a gente melhorar. E aí eu fiquei pensando, falei, mas às vezes na cabeça de vocês vão falar tudo aquilo que vocês relataram para nós, vocês vão falar, mas eu não tenho estrutura, eu quero fazer, mas como que eu vou fazer? E por isso, gente, de antemão, né, ao final vai estar o meu e-mail lá no final, eu já coloco o Conselho Nacional de Controle Interno, o CONAS, e a Controladoria do município de Belo Horizonte à disposição de todos vocês, tá? Para poder auxiliá-los na condução desses trabalhos. A gente vê que muitas vezes, pelos interiores, vocês não têm acesso à implantação de controle, né? Mas a gente tem e está à disposição para ajudá-los, tá? Muitas vezes, nessas minhas andanças aí por Minas Gerais, eu pergunto às pessoas, atualmente vocês estão vendo que eu estou trabalhando especificamente com transparência. Eu falo, gente, vocês já têm um decreto de lei de acesso à informação no município de vocês? Vocês já têm? Muito bem. Tem muita gente que fala, Virgílio, eu não tenho decreto. Eu falo, gente, me liga então, manda um e-mail para mim. Eu tenho minuta de decreto, mando para vocês têm que fazer um decreto de regulamentação da lei de acesso, uma lei nova, relativamente nova que saiu, que vocês, acredito que todos vocês conheçam também, a lei anticorrupção, lei 12.846, né? Será que vocês têm decreto já regulamentando? Vocês já têm? Muito bem, ó, vocês estão de parabéns, ou seja, tem que regulamentar, gente, a lei anticorrupção também, nos municípios. Se vocês não tiverem modelo, podem nos contactar, nós vamos passar uma minuta, né, adaptável à realidade de cada ente político, para que vocês possam fazer isso aí, tá? A gente tem que caminhar nisso aí, e essa motivação que eu estou vendo que todos vocês têm, vocês podem contar com a gente para fazer essa caminhada, tá bom? Vamos lá então, gente. O meu objetivo hoje aqui, como eu falei, é a gente trazer reflexões sobre o controle interno para uma gestão eficiente, para auxiliar o gestor, o prefeito, e não prejudicá-lo. E aí eu trago a questão da estratégia. Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, muitas vezes a gente faz planos, né? A gente faz os planos, a gente tem a parte orçamentária. E muitas vezes nem tudo sai como a gente planejou, né? A gente tem os nossos planos, mas existe a lei de Murphy e os planejamentos do universo para nós. Então são vários sabores que iremos encontrar por esse caminho. Uma frase aqui do Peter Drucker, ele fala que o planejamento, gente, não diz respeito a decisões que vão ser tomadas lá na frente, mas sim aos efeitos futuros de decisões tomadas agora. Então o momento é hoje, tá? O momento de tomada de decisão e a de adequação à legislação em vigor é hoje. Falo agora sobre governança, gente. Governança. O que é governança? A gente tem um site, né, o site do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ele regulamenta as instituições privadas, né? Esse termo de governança, ele iniciou-se na iniciativa privada e a gente trouxe isso para a esfera pública, para nós. Qual que é um dos conceitos hoje? Seria o quê? Que governança pública, ela abrange tudo que um órgão público, como o município, por exemplo, faz para que suas ações estejam direcionadas para os objetivos, e aí vem no que o Tiago falou, que a gente não pode ficar navegando sem objetivo, senão a gente não chega em lugar nenhum, alinhado aos interesses da sociedade. Esse é um conceito trazido lá no referencial do Tribunal de Contas, da União. E também tem um outro conceito similar estabelecido no Decreto 9.203. Accountability, gente. O que é esse termo? Accountability é a responsabilidade que todo gestor tem de prestar contas de sua atuação.
Isso aqui é um pilar da governança que está intrinsecamente relacionado com o quê? Com portais de transparência. Então, a gente precisa que todos os gestores públicos, né, tenham portais de transparência bem estruturados em seus municípios, né? E também Câmara de Vereadores também tem que ter, tá, gente? Portal de transparência estruturado. O portal de transparência, a Lei de Acesso à Informação, que é a famosa Lei 12.527 de 2011, vocês podem pegar o artigo 8º da Lei, é 12.527 de 2011. A Lei 12.527, gente, ela traz um rol de informações que são obrigatórias que o gestor dê publicidade. Então, ele tem que falar sobre a estrutura organizacional, sobre quais que são a política, as obras públicas, ele tem que trazer todos os editais de licitação, ele tem que trazer os extratos de contratos publicados, tem que publicar os contratos na íntegra. Então, essas informações publicadas nos portais servem para quê? Para que os cidadãos, né, que estão extramuros da administração pública possam fiscalizar, porque a fiscalização ela não é feita só pelo legislativo com auxílio dos tribunais de contas, ela é feita por nós, enquanto cidadãos, fiscalizando os portais de transparência e verificando quais informações estão lá publicadas, tá? E hoje em dia a gente ainda tem um conceito mais amplo ainda, que é o conceito inclusive de dados abertos, que a gente publicar todas essas informações em formato aberto, para que os cidadãos possam trabalhar com essas informações e ganhar dinheiro com isso. Isso é permitido também, e os governos estão avançando com isso, com um chamado conceito hoje de, não sei se vocês já ouviram falar, governo aberto, tá? Isso também traz muito valor para o gestor. Governança no setor público, então. Quando a gente fala de governança, gente, nós podemos lembrar de uma sigla, né, que é a seguinte, PEC. Quando a gente lembra de PEC, a gente acha que a gente vai lembrar o quê? De proposta de emenda à Constituição, né? Lá do direito constitucional. Mas a gente pode lembrar também que no caminhar da execução do interesse público, o gestor ele vai ter que fazer essa PEC, que é o quê? Planejamento, execução e controle. Tá? Essa sigla PEC, Planejamento, Execução e Controle, ela mostra que o gestor, ao fazer o planejamento de suas ações determinadas por lei, e no caminhar da execução dela, gente, o gestor precisa estar com uma muleta. E essa muleta o que é? É o controle. O controle interno vai apoiando ele, vai assessorando ele, e o controle vai ajudando ele até o momento que ele está correndo. O controle serve para isso, para fortalecer as pernas do gestor público, para que ele possa caminhar com vigor, tá? Ele possa caminhar com vigor. E aí, esse gráfico, ele esboça, né, isso que eu falei, planejamento, execução e controle. A gente vai ter que direcionar, monitorar e avaliar, e o gestor conduzir os serviços públicos direcionados para a sociedade, né, que detém todo o poder, né, já que o poder emana do povo. Essa frase aqui, gente, é uma frase muito importante. O controle não pode ser um fim em si mesmo. O controle não pode ser um fim em si mesmo. O que quer significar isso, gente? Que quando a gente implanta controle, a gente vai fazer a adequação toda de conformidade, né? Ou seja, de cumprimento à lei, de compliance, de integridade, adequação às normas, né? Em sentido amplo, mas a gente tem que instituir também mecanismos administrativos de governança, controles, uma pessoa controlando a outra. Nada na vida funciona se não tiver controle, né? Até uma criança sabe disso. Se você não der controle para ela, ela vai abusar, né? Toda pessoa que tem um poder tende, Montesquieu falava isso, tende a abusar daquele poder. Então a gente precisa de ter o controle. Mas o controle, ele não é uma finalidade. A finalidade é o que o prefeito está executando com as atividades dele. Então o controle serve, ele não deve atrapalhar o gestor. O controle está aqui para ajudar o gestor. Então ele não pode também ser muito pesado, tá? O controle vai trazer regrinhas operacionais e de conformidade, mas ele não pode apertar demais também o gestor, porque senão a máquina não anda. A máquina não anda. Aqui, gente, eu trago a questão do conceito de risco, tá? Amanhã, a Conceição vem da CGU
e ela vai poder falar isso aqui com maiores detalhes para a gente, tá? Mas o que são riscos? Riscos, gente, são conceitos que vocês têm que saber, tá? Então, intimamente relacionados também com o controle interno. Nas atividades, né, de um órgão público, cada diretoria, cada subsecretaria, cada secretaria, vocês sabem muito bem que a gente tem uma descrição na lei das atividades delas, né? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Vocês têm que mapear essas atividades e ver se o gestor está cumprindo isso. Se eu contar para vocês que outro dia lá na prefeitura, lá em Belo Horizonte, um colega meu auditor foi lá na minha sala e foi me auditar, e a gente lida com o auditor, mas a gente estuda essa legislação a fundo, e ele foi me auditar e verificar se eu estava fazendo a gestão dos meus riscos certinho. Sabe o que a gente fez? Sentou junto, pegamos lá, por exemplo, da minha diretoria, todas as atribuições que estão lá na lei, né, no decreto, fomos ler uma por uma lá. Tinha uma outra coisinha lá que eu estava pecando, tá? Sabe? Estou admitindo isso para vocês aqui. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo que deveria, mas não está. A gente tem que repassar isso, todas as missões, né? As atividades nossas que estão lá descritas na lei, e verificar se estamos fazendo elas a contento e se está havendo controle, ou seja, segregação de funções, se tem outra pessoa vigiando aquele trabalho, se está sendo feito de forma adequada, né? Porque se não acontece aquilo no serviço público, vocês estão cansados de saber que é o quê? Às vezes tem um trabalho que só aquela pessoa mais velha sabe fazer, e ela não ensina para ninguém, e ela sai de férias e o trabalho para. Não tem isso, gente? Tem demais, não tem? Todo órgão público tem uma pessoa que faz isso. Aquela pessoa que sabe tudo, fecha dentro de si o conhecimento, e quando ela sai de férias, para tudo. Gente, isso é falta de controle. Não pode ser desse jeito, ou seja, tem que estar aberto, tem que estar sendo controlado, as atividades não podem ser feitas mais disso. Mudança de paradigma, tá? E aí, quando eu falo de controles, a gente tem... aqui eu coloquei o conceito, né? Ou seja, a gente vai ter sempre os objetivos, que é onde a gente quer chegar, que o Tiago ressaltou. A gente traçar a meta, planejamento estratégico. Vamos mitigar os riscos. Riscos, gente, eles vão ser muito inerentes à atividade nossa. O Tiago colocou aqui a fotografia das Torres Gêmeas. Eu não sei se vocês sabem, empresas de tecnologia da informação, eles são muito mais adiantados com essa questão de risco do que a gente, que muitas vezes é do jurídico, de outras áreas. O que eles fizeram? Lá nas Torres Gêmeas tinha uma empresa grande de TI, que agora me fugiu o nome, que ela tinha uns HDs, gente, enormes, guardando as informações dele lá nas Torres Gêmeas. E eles tinham sede nessa torre e nessa torre. O que eles fizeram? Guardaram o HD aqui, nessa torre aqui e nessa torre aqui. O que aconteceu? Eles nunca imaginariam que ia vir um avião e derrubar as duas torres, né? Ou seja, a gestão de riscos deles, apesar de ter sido feita, ela acabou caindo, porque eles perderam todo o backup deles, todo o material que eles tinham guardado. Então, na análise desses riscos e atividades de cada um de vocês, a gente vai ver quais riscos são mais críticos, né? Quais riscos devem ser tratados de forma mais urgente ou não, fazendo uma análise de impacto e probabilidade, tá? Mas isso aí amanhã nós vamos detalhar melhor. Então, os objetivos é onde a gente quer chegar, né? E aí a gente tem que definir esses objetivos fazendo o planejamento estratégico, dentro dessa PEC que eu falei, planejamento, execução e controle. Estou passando rápido, gente, por causa do nosso tempo, mas vocês vão ter acesso ao material, tá bom? Depois nós vamos mandar para vocês não precisam preocupar não. A definição de risco, gente, o conceito mais famoso é o conceito que está lá na ISO 31000, que o risco é o quê? É o efeito da incerteza nos objetivos, tá? Então, tem tudo a ver com isso que eu falei, desse gerenciamento de risco, que a gente vai ver melhor amanhã. A gente tem os riscos inerentes às atividades e os riscos residuais, que vão ser aqueles que vão sobrar após a gente tratá-los, tá bem? Conceito de controle interno. Isso aqui de acordo com as normas da Intosai. O controle interno, gente, é um processo integrado, efetuado pela alta administração, do executivo, né, por exemplo, e o corpo de funcionários, estruturado para quê? Para enfrentar os riscos e dar uma asseguração razoável,
na consecução da missão da entidade, que são o quê? É o que está determinado na lei, princípio da legalidade, né? Que rege as nossas atividades aqui dentro da administração pública. Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações. É o cumprimento das obrigações de responsabilidade e publicação dos trabalhos. Compliance, cumprimento das leis e regulamentos aplicados e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. Mais à frente eu vou mostrar para vocês, gente, isso aqui por enquanto nós estamos na parte teórica, tá? Vocês vão ver a parte prática lá na prefeitura que a gente tem feito para evitar perdas e recuperar dinheiro. E aí a hora que a gente fala de dinheiro, aí o olho do gestor brilha, né? Aí ele fala, esse controle pode ser que sirva para alguma coisa, né? Vamos trabalhar com isso aqui. Aqui eu repito, né, de forma mais detalhada esse controle, e ali eu coloco as características de forma destrinchadas, né, para nós. O controle, então, ele é processo integrado, executado por pessoas para a gente alcançar os objetivos e dar essa asseguração razoável. Trago aqui, gente, a questão das linhas de defesa. Essas linhas de defesa, isso aqui, gente, pode ser implantado em qualquer controladoria municipal, tá? O que é feito isso aqui? A gente tem que estabelecer o controle interno, por exemplo, em cada secretaria, que vai ser a primeira linha de defesa, por exemplo, tá? A gente pode ter secretaria de fazenda, secretaria de desenvolvimento econômico, de educação, né? De esportes e lazer. E cada secretaria dessa, gente, já vai fazer a primeira barreira, né? A primeira barreira em relação aos riscos e ao controle interno, ou seja, verificar toda essa adequação da lei, tá? Então, vem primeiro essa linha de defesa, lá em cada secretaria fazendo essa adequação. Temos a segunda linha de defesa, né? Que também vai ajudar, né, já que cada secretaria vai estar em compliance com a legislação, vai estar trazendo todo esse controle interno de conformidade e administrativo bonitinho, e somente caso seja necessário, né, a gente receba denúncias, nós vamos fazer as auditorias, tá? Que também eu vou mostrar o trabalho bacana da auditoria lá em Belo Horizonte, nessa recuperação de dinheiro, tá? Agora, gente, eu vou colocar aqui o SCI. SCI. Lá no artigo 31 da Constituição fala dos municípios, né? Lá fala do SCI. O que é isso? O Sistema de Controle Interno. O Sistema de Controle Interno, gente, é o seguinte. Às vezes vocês comentam para a gente, mas lá no meu município o controle interno é uma pessoa só, né? E aí vocês falam, não tem como a gente estruturar isso aqui. Claro que com as devidas adaptações à realidade local, o interessante é que seja feito da seguinte forma, que dentro de uma controladoria a gente tenha as 4 macrofunções. Então a gente vai ter uma auditoria separada, tá? Vamos ter a corregedoria, vamos ter um outro braço de ouvidoria e um quarto braço de transparência e combate à corrupção, tá? Essas 4 macrofunções são a melhor forma de uma controladoria estar estruturada. Então eu coloquei ali auditoria interna, correição, transparência e ouvidoria. Mais à frente eu vou mostrar a estrutura, como que é feita lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Então essas perspectivas, no início, o controle interno, gente, ele não estava associado a essa ideia de resultado. Controle interno, antigamente a gente falava era o quê? Era estar fiscalizando o cumprimento da legislação, né? Conformidade. Ou seja, basicamente ela tratava do cumprimento da legalidade dos procedimentos necessários para a aplicação dos recursos. Mas, hoje em dia, e é isso que eu quero que vocês levem desse bate-papo que nós estamos fazendo hoje, gente, é o quê? O controle interno, numa perspectiva moderna, é o quê? É o controle de legalidade, mas o controle com foco nos resultados. É ajudar o prefeito, gente. É isso que a gente tem que fazer, é agregar valor à gestão, é o prefeito estar bem avaliado pela sociedade, porque ele é um prefeito transparente, ele é um prefeito que faz auditorias, que fiscaliza, que está adequado à legislação, com seus decretos de transparência, de lei de corrupção, de integridade, né, com todos esses procedimentos institucionalizados. Isso traz valor, e não é questão só de ser bom para o prefeito, não. Isso é coisa de Estado, não é coisa de governo. Isso tem que ser feito com perenidade,
estruturado no órgão de vocês, gente, para que isso prorrogue-se, porque no final isso faz sobrar dinheiro para construir hospital, para construir escola para nós. Tá? Então a gente vê o controle interno como valor. E aí nessa questão do valor, a gente repensa essa forma de atuação, de economicidade, eficácia, eficiência, como controle com performance e resultado para a gestão. Então, o controle hoje, gente, nós vamos enxergá-lo como trazendo maior eficiência, né? Vocês lembram que o princípio da eficiência foi inscrito lá no caput do artigo 37, lá do LIMP da Constituição, pela emenda 19, em 1998. E aí nós vamos trazer informações adequadas à tomada de decisão pelo prefeito e vamos otimizar o desempenho. Assim a gente faz uma gestão pública eficiente, com o auxílio dos braços do controle. Aí vocês vão me perguntar, como? Como nós vamos fazer isso, gente? A gente pode atuar possibilitando que as instituições alcancem os objetivos, fazendo o quê? Prevenção e combate a fraudes e corrupção, ou seja, que vocês instituam programas de integridade nos órgãos de vocês, que vocês passem a instituir o PAR, né, o processo administrativo de responsabilização, né, a lei da empresa limpa, a lei 12.846, lei anticorrupção, né, prevê esse PAR, né, processo administrativo de responsabilização, pelo qual o próprio órgão administrativo pode aplicar sanções pesadíssimas, né, a empresas corruptas. Vocês podem fazer auditorias de desempenho, né, analisando não só a conformidade, mas eficiência, eficácia, efetividade, auditorias de processo, atividade de consultoria para o gestor, né, trazendo esse braço para ele, auxiliando na tomada de decisão. É uma gestão adequada dos riscos institucionais e o uso dessas recomendações para melhoria de gestão, né? É uma atuação, gente, concertada da administração pública. Concertada ali não é de consertar de estar quebrada, não. É o concertada de uma administração pública que está adequada, né, junta com o cidadão e que é os conceitos mais modernos do direito administrativo, de uma administração dialógica, né, que dialoga com a sociedade. Trouxe aqui, gente, o exemplo da Lei 1065, de 2018, a lei que nós fizemos lá em Belo Horizonte. Ó. Lá a gente tem a controladoria, gente, como um órgão, tá? Então, o controlador lá em Belo Horizonte tem status de secretário. A gente colocou a controladoria lá em Belo Horizonte como um órgão, tá? Equivalente às outras secretarias. Aqui eu já trago para vocês a questão da estrutura organizacional lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que eu separei lá? A gente colocou lá subcontroladoria, são 4 subs, gente. Ouvidoria, auditoria, transparência e prevenção da corrupção, lá onde eu estou trabalhando atualmente, e a correição, tá? O que é cada uma dessas aqui? Aí medidas adotadas, coisas que a gente fez lá para tentar melhorar esse controle interno. A gente criou um GT para redesenhar o processo de auditoria, então a gente fez um decreto e fizemos um manual de auditoria, tá? De acordo com as normas mais modernas internacionais aí de auditoria. Se vocês quiserem, gente, eu peço que vocês fiquem à disposição. Pode acessar lá pbh.gov.br/transparência, tá? Esse portal, a gente está lá sobre a nossa administração e a gente publica todas essas informações. Vocês podem copiar isso lá, ficar à vontade lá para vocês tirarem essas informações. Criamos, gente, também um GT para redesenhar o processo disciplinar. Lá na prefeitura, gente, tudo era motivo para virar PAR, virar sindicância. O que nós fizemos lá? A gente está melhorando isso, a gente está trazendo a mediação, né? Mediação e arbitragem, né? Para a administração pública, para a gente tentar dialogar com o servidor. O servidor que cometeu, às vezes, uma infração, é a gente chamar, né? Você cometeu infração contra ela, por exemplo, é chamar os dois, mediar isso aqui, sentar numa mesa redonda, conversar. O que aconteceu? Será que precisa a gente punir esse servidor? Então a gente criou lá um instituto que chama SUSPAD. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A gente pegou a lei 9.099, que tem a suspensão condicional do processo, e a gente trouxe ela para a administração pública. A gente falou, servidor, nós não vamos aplicar penalidade em você não, e nós vamos suspender o prazo por um tempo. Tá? Isso foi uma coisa muito interessante que a gente fez. Criamos a área de investigação, gente. Criamos a área de integridade. Então a gente fez um programa de integridade lá na prefeitura, né, estruturando e dando auxílio a todos os órgãos, a todas as secretarias e também para todas as entidades da administração indireta.
também, até porque indireta ainda veio, né, a lei de estatais de 2016, a 13.303, então tivemos que fazer essa prioridade lá. Falando da infraestrutura aqui rapidamente, então a gente viu, eu coloquei para vocês que a gente tem a diretoria de auditoria, que vai auditar e fiscalizar. Olha ali, gente, que bacana isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, o que é o efeito prático do controle sob a perspectiva contemporânea, gente. Eu não tenho os dados de 2019 ainda, que nós estamos terminando de consolidar. Em 2018, nós conseguimos economizar para a prefeitura, gente, quase 53 milhões de reais com esse trabalho de controle interno. 53 milhões de reais. E o que nós fizemos com isso aqui, gente? Está pequenininho, vocês me desculpem, mas não consegui diminuir o gráfico. Como foi esse trabalho que nós fizemos lá? A gente conseguiu lá reduzir valor previsto em instrumento convocatório, ou seja, em edital, teve o edital de licitação, assinatura de contrato administrativo, nós conseguimos reduzir, posterior à assinatura do contrato, verificando que o valor de mercado era muito menor, né? A auditoria interviu e fez com a negociação com a empresa diminuísse o valor. Cancelamento de licitação por desqualificação técnica, economizamos 10 milhões de reais. Cancelamento de licitação com objeto desnecessário, né? Muitas vezes as secretarias vão fazendo licitação, naquele negócio, por que tem que fazer isso? É porque sempre fez. Né? A gente sabe que isso acontece na administração pública, muitas vezes a gente repete, porque sempre foi feito, a gente não para pensar. A gente fazendo esse trabalho de controle, conseguimos lá recuperar 7 milhões, interrupção do pagamento de vantagens indevidas, 6 milhões, né? Redução de valor contratual, estorno. Então, vocês vejam que o controle, gente, ele traz dinheiro para o bolso, para os cofres públicos, tá? Ele traz dinheiro, ele é importante. Aí, nessas auditorias de processo, a gente o que faz? A gente faz o mapeamento dos processos, levanta os riscos, faz essa gestão de riscos, e aí a gente melhora o controle, faz essa abordagem preventiva, tudo isso que eu já havia ressaltado aqui para vocês. Além dos benefícios do controle, né, que é uma experiência prática sensacional que a gente conseguiu, eu trago para vocês aqui a questão do ODP. Vocês já ouviram falar no ODP, gente? Alguém já ouviu falar aqui? O que é o ODP? É o Observatório da Despesa Pública, gente. Isso aqui foi iniciado pela CGU, e esse trabalho, gente, é onde são feitas trilhas de auditoria. Isso aqui é interessantíssimo, gente. A gente tem lá na Prefeitura de Belo Horizonte auditores de TI que eles criam trilhas para fiscalizar. E aí o que a gente faz? A gente fala assim, olha, e eles escolhem temas, né? Por exemplo, 2018 foi relacionado a atos de pessoal. Aí sabe o que eles faziam, gente? Era interessante demais. Eles botavam umas premissas, falavam assim, servidor que tem mais de, por exemplo, de 65 anos, ele pode andar de ônibus de graça, não pode? Aí eles falavam assim, servidor que tem uma idade para andar de ônibus, mas está recebendo vale transporte. Aí cruzava, pegava, a pessoa estava recebendo. Pessoa que estava acumulando cargo indevidamente, desrespeito ao artigo 37 da Constituição. A gente criava, trilhas de auditoria para poder pegar isso aí. E aí, com isso, a gente conseguiu também economizar valores altíssimos para o município, tá? Olha lá, a gente conseguiu pegar, eu coloquei alguns exemplos. Pagamento de férias prêmio para o servidor dentro do mesmo ano. E isso a legislação lá nossa veio. Pegamos. O que mais? Olha lá, vale transporte a empregados com mais de 65. A pessoa estava recebendo e não precisava mais. Vale refeição com valor superior ao previsto. Quinquênio, sabe? Olha lá, acúmulo de cargos. Então, são diversos temas que a gente vai criando e qual município aí quiser participar, do ODP, pode entrar em contato com a gente, né? Nós vamos repassar para a CGU, que é quem coordena isso aqui. Vocês podem também desenvolver esse trabalho nos órgãos de vocês. Lá na Sutransp, que é onde eu estou lotado hoje, a gente tem duas diretorias, uma diretoria de transparência e uma de integridade e prevenção da corrupção. Lá na transparência a gente faz o quê? Transparência ativa e passiva. Ativa é o quê? Portal de transparência. E passiva é o quê? É o ESIC, né? Ou outro sistema que porventura vocês venham utilizar. É muito importante estar bem estruturado. E temos lá a diretoria de integridade que vai atuar com toda a parte de compliance da administração direta e indireta e institucionalização da lei de corrupção. Aí a gente fez esse planejamento lá de risco que eu coloquei.
Aqui, gente, eu estou trazendo para vocês, né? Nem sei se eu podia, mas estou trazendo em primeira mão para vocês o novo portal de transparência que nós estamos para lançar, tá? Da Prefeitura de Belo Horizonte. E esse portal, nós dividimos em 2 fases, tá? Nós vamos lançar agora em março a primeira fase, que vai ser já com essa carinha mais bonitinha, mas por enquanto vai remeter ao portal atual. E a gente criou lá na Prefeitura um sistema de GRP, de Government Enterprise Resource, que é descentralização de todas as informações. Então a gente está modernizando toda a Prefeitura e à medida que cada pacote de trabalho for sendo concluído, nós vamos upando, né, julgando isso para o portal, que vai ficar completamente automático. A única coisa que hoje nós vamos atualizar é a questão da remuneração, e aí eu só tenho a agradecer ao apoio do Tribunal de Contas, né, que deu à Prefeitura de Belo Horizonte, porque nós vamos puxar essas informações do CAPMG, que daqui a pouco os senhores vão poder aprender e ver o tanto que ele é importante. Então, nós vamos ter essa interface gráfica a ser lançada lá, e a partir de remuneração vai estar toda bonitinha lá, puxando esses dados do CAPMG. A nova ferramenta de ESIC nossa lá também, estou trazendo em primeira mão isso aqui para vocês. Nós vamos fazer um ESIC novo lá em Belo Horizonte, né, que a gente fez um edital de licitação, uma empresa ganhou, aquela empresa abaixo ali, e vai fazer para nós toda essa parte de BPM, sabe? Então, é um software de gerenciamento de negócio, e quando o cidadão hoje cadastrar no aplicativo, ele vai poder acompanhar tudo, serviço de tapa-buraco, de árvore, de lei de acesso à informação, de ouvidoria, tudo dentro de um mesmo sistema, totalmente integrado. Voltando aqui à questão da estrutura da prefeitura, né? Ali a questão do braço da correição, e a correição vai fazer essas atividades correcionais, né? E ali eu comentei com vocês a criação desses métodos consensuais, ou seja, de tentar dialogar com o servidor, não aplicar penalidade e criação de um rito mais célere. A questão da ouvidoria, né? A ouvidoria atende reclamação, elogio, denúncias e sugestões, e também vai passar por esse processo daquele software que eu mostrei para vocês, que vai ser lançado em breve, tá? O que mais, gente, que a gente faz aí? E assim, eu estou tentando trazer as experiências práticas que a gente tem feito lá em Belo Horizonte. A ouvidoria itinerante, né? Então a gente faz eventos nas praças em Belo Horizonte, né? Divulgando esse trabalho e tentando chamar o cidadão para fazer esse controle social, né? A gente falou de controle social aqui, gente. Tem exemplos interessantíssimos no Brasil. Eu lembro que, atualmente, mexendo com transparência já há alguns anos, eu tenho muito contato com entidades da sociedade civil. Lá no sul do Brasil mesmo, eu vi uma entidade da sociedade civil que eram contadores que se juntaram para encontrar à noite, uma vez por semana, para pegar o portal de transparência da prefeitura e fiscalizar. E esse fiscalizar, gente, recuperaram em um ano 2 milhões, quase 3 milhões de reais. Então, assim, a gente tem que fazer esse trabalho voluntário, esse trabalho social, ao qual eu peço que vocês, né, a gente que é da administração pública, divulgue para as pessoas, para que elas saibam a importância da lei de acesso à informação, e que vai ser fortalecida ainda mais agora, em agosto desse ano, com a entrada em vigor da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? E aí, né, então esse apanhado que eu fiz do controle externo e interno dos tribunais, né, do accountability que eu tinha falado, e eu tenho então só agradecer a vocês e dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte e o CONAS está à disposição de todos vocês para auxiliá-los, viu? Muito obrigado.